Há muito tempo atrás, por volta de 1050 a.C., o povo de Israel, preocupado com as ameaças constantes das nações vizinhas e liderados pelo profeta Samuel, que já estava muito velho, clamaram por um rei que pudesse livrá-los de qualquer ameaça dos povos inimigos, porque os outros povos tinham reis, mas Israel não. Os israelitas não conseguiam mais acreditar que seria um povo unido somente com um profeta no controle de Israel. Aos poucos, os israelitas perdiam a confiança em Deus e aumentavam a fé numa liderança humana. Naquela época, os israelitas tinham uma tecnologia atrasada em relação aos filisteus, que era um dos seus maiores inimigos. Os filisteus dominavam Israel e controlavam também a metalurgia e principalmente a fabricação de espadas e lanças. Eles tinham armamentos muito melhores que os israelitas. Os israelitas cada vez mais pediam por um rei, porque a fama dos filhos do profeta Samuel não era muito boa. Um dos seus filhos poderia até ser rei, mas todos eles pecavam e envergonhavam o nome de Deus. O povo então escolheu Saul para que se tornasse rei em Israel, porque ele tinha características que todos queriam num rei. Ele era muito valente, alto, forte, com porte de guerreiro. Saul pertencia à tribo de Benjamim, que era a menor das tribos de Israel. Deus aceitou o pedido de Israel e chamou Saul, através do profeta Samuel, para ser ungido. Mas assim que Deus levantou o seu nome diante de todos os israelitas, Saul tentou se esconder no meio da multidão e negar o seu chamado. Vamos parar por um segundo e refletir sobre isso. Será que assim como Saul, você não tem agido como um cagão? Será que você também não tem uma missão na terra? Você não tem um chamado? Você não tem uma vocação que também nasceu para cumprir? Quando você se esconde do seu chamado, você está negando a sua própria natureza. Mesmo Saul, tentando se ocultar no meio da multidão, foi encontrado porque era o mais alto entre todos. E assim mesmo ele foi ungido rei de Israel. Você sabe o que significa essa unção para ser rei? A unção era feita com base num óleo sagrado, descrito em Êxodo 30:23. Primeiramente, essa unção, pessoal, representa a capacitação para reinar. Demonstrava a fidelidade de Deus na escolha e capacitação daquele que foi ungido para estar naquela posição. Segundo, pessoal, representava a capacitação para a guerra. O rei era representante de Deus para cumprir suas ordens referentes à estrutura, à administração e à proteção do reino. Saul deveria estar habilitado para guerrear em nome de Deus. Saul seria a unificação das 12 tribos para uma liderança unificada em Israel. Porém, pessoal, quando Saul desobedeceu às ordens de Deus e poupou os animais e o rei dos amalequitas, que era muito cruel com os israelitas, Deus passou a rejeitar Saul. Saul era um homem bom antes de ser rei, mas durante o seu reinado, ele se tornou um homem mau. Saul teve medo do povo. Ele preferiu ouvir a voz do povo do que a voz de Deus. Pare e pensa, pessoal. Quantas vezes vocês recebem ordens diretas de Deus e vocês desobedecem? Quantas vezes vocês sentiram no seu coração que deveriam fazer algo, mas acabaram não fazendo por medo ou influência das pessoas e informação ao redor? Essa história mostra que quando fazemos algo contra a vontade de Deus, fazemos isso contra nós mesmos, e isso nos afasta de Deus. Na próxima aula vamos ver o desfecho do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e continuar aprendendo com a sua trajetória. Um abraço e nos vemos até a próxima aula.